Olá, bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro de 2026. Graças a Deus, bendito seja o Senhor por nos permitir estar juntos para, mais uma vez, meditarmos a palavra do Senhor nesse tempo devocional. O texto que temos para a nossa devocional de hoje é uma sequência do Evangelho, da carta primeira do apóstolo São João, agora no capítulo número 2, verso 1, na abordagem que temos feito sobre o pecado, falando hoje sobre o pecado, a tendência que é superada. Ele diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, capítulo 1, vem falando sobre o fato de se tentar negar a existência do pecado. Depois ele fala sobre a realidade de uma afirmação insana, de se dizemos que não temos pecado nenhum, fazemos a Deus mentiroso e fazemos de forma mentirosa essa afirmação. Mas também mostra que o pecado tem a sua provisão da parte de Deus para a solução, que é o fato da confissão, do arrependimento, buscando no sacrifício de Cristo a plena liberação da condenação, portanto, do perdão pleno em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre o pecado e essa tendência superada para que não pequeis. As Escrituras foram escritas, os ensinos dados na palavra do Senhor são para que nós não pecamos, ou seja, tenhamos condição de perceber e compreender a vontade do Senhor e cumpri-la com a graça e a bênção do Senhor na nossa vida. E ele então deixa isto bastante claro, quando ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele vai dizer: se alguém pecar. Então, embora sejam escritas para que nós não pequemos, ele vê a possibilidade de que o pecado ainda ocorra. Por isso ele não diz necessariamente quando alguém pecar, mas se alguém pecar. Então, dentro desta dimensão. Por isso, vemos aqui que o apóstolo São João fala que o pecado é uma tendência, é uma inclinação que é superada, é vencida. Por isso nós não caímos constante e ininterruptamente nas tentações. Essa tendência em relação ao pecado, ela tem o que nós poderíamos chamar de estágios. Então, quando da criação, o ser humano foi criado na condição de é possível não pecar, e ele, o homem e a mulher, poderiam não pecar, embora também pudessem pecar, e pecaram. Com o pecado, ou a queda, o segundo estágio se estabeleceu. Não é possível não pecar. Ou seja, já agora não era possível ao ser humano ficar sem cometer pecado, por causa da mudança da disposição regente do seu ser e da sua alma, levando-o, infelizmente, a cometer o pecado, a escolher muitas vezes aquilo que é contrário à vontade do Senhor.
O terceiro estágio é quando nós somos regenerados ou gerados de novo, nascidos de novo, quando somos salvos pela graça de Deus e somos feitos novas criaturas. Esse terceiro estágio é como uma devolução da possibilidade do Éden, ainda que não em toda a sua plenitude, porque esse terceiro estágio é possível não pecar. Então, vejam bem, não é que nós não pecaremos nunca mais depois de regenerados, mas uma vez regenerados, o que ocorre é que a disposição regente da nossa alma, que era de inclinação ou corrupção ou perversão até da nossa estrutura interior, da nossa alma, do nosso ser interior, ela é refeita, ela é recomposta. Voltamos ao padrão de Deus neste sentido, como era no Jardim do Éden, com a regência maior da santidade de Deus no nosso coração, mas ainda tendo a possibilidade de pecar. E o quarto estágio, que ainda não experimentamos, é o estágio em que somos glorificados, onde não é possível pecar, porque o céu é diferente do Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden o homem e a mulher poderiam pecar, no sentido de possibilidade. O céu, quando estivermos glorificados, é uma realidade onde não é possível pecar. Ou seja, a nossa condição estará absolutamente de conformidade com a santidade de Deus, sem nenhuma possibilidade de uma expressão que seja contrária à vontade do Senhor. Alguém vai dizer assim, então no céu eu não vou querer pecar, nem se eu quiser. E se eu não quiser ficar no céu? Aí é que está. Aqueles que enfatizam tanto a questão do livre-arbítrio, da autonomia da vontade, talvez vão ter dificuldades no céu, porque no céu você não vai fazer o que você quer. Como os anjos, você vai fazer aquilo que a natureza que Deus colocou em você vai determinar que você faça. Então no céu você só vai querer ser santo e será mantido santo pela graça de Deus. No céu não terei liberdade, toda a liberdade, porque a vontade de Deus nos liberta para fazermos aquilo que é o bem que emana do ser de Deus. Então, nós estamos em Cristo no terceiro estágio. Então é possível ainda, infelizmente, mas é possível ainda pecarmos. Mas não significa um imperativo que temos que pecar. O pecado é sempre, como tentação, proposto a nós, e não um imposto sobre nós. Eu costumo dizer que, a meu ver, todo imposto no fim é um pecado, mas o pecado nunca é imposto, mas é proposto, é uma proposição. E nós, então, acabamos cedendo. Por quê? Porque ainda temos em nós a presença do velho homem, de uma natureza ainda não plenamente redimida e transformada. Embora sejamos novas criaturas, as coisas velhas já tenham passado, nós ainda continuamos sujeitos às vicissitudes e às circunstâncias da nossa condição humana. Ou seja, a nossa natureza humana, maculada e atingida pela corrupção, pelo pecado, é o que se chama
teologia de linha calvinista, bíblica, é a depravação total. Depravação não é que é ruim, um tarado, coisa assim, mas é a impossibilidade de sempre escolher o que é santo e manter-se santo. Então, ainda há algum resquício que nos leva muitas vezes a isso. Então, a nossa natureza humana, na nossa conversão, na nossa redenção, não é extinta, mas essa natureza de inclinação à maldade, ao pecado, é superada. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina ao escrever na sua carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso 14, ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não terá domínio sobre vós. Não somos servos mais do pecado, não servimos ao pecado como escravos. Somos libertos em Cristo e servimos ao Deus eterno. Por isso, essas coisas são escritas para que não pequemos. Se pecarmos, temos a Jesus, nosso advogado, junto ao Pai. Que o Senhor o abençoe a mim, a todos nós, para que essas verdades sejam plenas na nossa consciência. Amém? Amém.